quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, eu me vi também em uma encruzilhada, porque eu estava com 17 anos. Era um jovem atraente até hoje. Atraía muitos obsessores. E, naturalmente, eu era convidado ao prazer. Na repartição em que eu trabalhava aos 18 anos, eu fiz um concurso, sem querer fazer autobiografia, e fui trabalhar numa autarquia, numa empresa pertencente ao governo federal. E a determinada hora eu via sair todo mundo, cada qual com um par. E eu saía sozinho. Havia chegado do interior, um tanto matuto, e tinha uma inveja de ver todo mundo, então eu planejei namorar. Eu digo, eu também tenho direito, o espiritismo não tem nada com isso. Eu tinha necessidade. E então me preparei. A primeira coisa que o homem faz quando vai namorar é pentear o cabelo. A mulher é cuidar do cabelo. O homem penteia, puxa para lá e bota para cá. Raul Teixeira tem uma problemática muito grande, porque ele ajeita fio por fio. E a cabeleira é de cominho, então fica um problema. Bem, então, eu estava no ponto, naquele tempo havia bondes, streetcar. E eu fiquei no bonde. E passou um bonde e na ponta do banco estava uma jovem, eu achei muito bonita. Era um pouquinho mais velha do que eu, talvez uns 30 anos, mas não fazia mal. Eu achei que deveria fazer a caridade. Ela me olhou e eu digo, como é que se namora? Eu também olhei, ela riu, eu ri. Eu digo, tudo que ela fizer eu faço, porque ela é mais velha do que eu. Então ela me deu um sinal, eu subi ao bonde. E quando eu me ia sentar ao seu lado, eu senti duas pernas masculinas embaixo, levantei-me. E quando os bancos estavam lotados, nós ficávamos em pé, à frente, então eu fiquei em pé. Ela me puxou o paletó e disse, sente-se. Eu olhei para trás e vi um homem muito gordo sentado ao lado dela. E digo, ela deve ser maluca. Eu vou me sentar no colo deste velhote. E então permaneci, ela tornou a puxar novamente. Eu digo, completamente louca. O louco era eu. Estava vendo um espírito ali ao lado. No próximo ponto eu saltei. E o meu primeiro namoro foi uma tragédia, porque nem cheguei a namorar, acabou. Foi muito interessante, porque aí a minha responsabilidade com a doutrina que eu esposava, estava começando a falar, mas principalmente a viver. Então eu fiquei muito constrangido, digo, Deus me permita que nunca mais eu veja essa jovem. Não era tão jovem assim. Mas de certo dia, menos de 2 meses, eu a vi. E ela era muito espontânea, já tinha tido vários namorados, eu ainda não. Ela disse, Divaldo, nós chegamos a namorar? Eu digo, não sei, você que sabe. Por que que você não sentou? Eu disse, é porque eu vi um homem acompanhando você. E fiquei estranho, deve ser seu pai. Ela disse, como era o homem? Eu disse, gordo, de óculos. Ela disse, era papai. Ele já morreu. Eu disse, nossa... Eu ia entrar numa fria. Ele estava tomando conta da filha e não me quis como genro. Então aí, toda vez que eu passei a olhar uma jovem, e aqui, João Pessoa tem jovens muito bonitas e tem velhotas também, que se deu comigo a responsabilidade, o dever do respeito, da ética, de não me aproveitar, como é muito comum hoje, da ingenuidade. E agora, com os tempos modernos, eu tenho muito cuidado para não chegar. Sabem como é que é? Como eu não entendo muito de amor moderno, eu pergunto aos meus netos, meu filho, como é amar hoje? Ah, tio, é fácil. Cheguei, fui, tchau. Então é uma irresponsabilidade. Porque ele pode ir, mas ela pode ficar. Ficar amargurada, ficar depressiva, ou vice-versa. Porque hoje a mulher está muito liberal. Ela então chega, mas não fica. Vai adiante. E o homem que tem sede de ternura, porque por incrível que pareça, o homem tem mais sede de ternura do que a mulher. Porque a mulher já é a ternura. Então ela tem que espargir. Eu tinha certeza que ia ganhar essas palmas. Então,
Então, essa responsabilidade é um compromisso com a própria consciência. O seu limite é o limite das suas forças. Allan Kardec é um psicólogo tão notável que ele pôde entender a nossa capacidade e o limite das nossas forças. Então, que essa responsabilidade seja a de fazer a outrem aquilo que gostaríamos que outrem nos fizesse. Bom dia a todos. É uma imensa gratidão estar aqui perto da minha família, dos meus laços espirituais, que são os meus amigos. É um prazer imenso, imenso mesmo estar aqui nesse congresso que tanto me ensina, com palestrantes que a gente estuda, que nos inspiram. E a pergunta que eu quero fazer é direcionada ao Divaldo. Divaldo, diante dessas conturbações que afligem a sociedade de diversas maneiras, como fortalecer a fé e, além disso, como não permitir que os maus pensamentos nos dominem? A todos e a todas, meus votos de paz. Inicialmente, parabenizar a nossa interlocutora pela excelência da sua apresentação. Em segundo lugar, a coragem dos jovens assumirem o seu direito de juventude e de nos demonstrarem que o futuro já começou. Naturalmente, a maneira melhor de enfrentarmos uma situação caótica, qual esta que existe hoje no planeta Terra, no qual os valores éticos e morais são deixados à margem pelo hedonismo, a busca do prazer, é toda vez, quando vier um pensamento perturbador, naturalmente resultado da propaganda bem urdida pelo materialismo, substituir esse pensamento por outro que tenha um significado mais profundo. Não podemos viver sem pensar. Os psicólogos estabeleceram que nós temos 95 mil pensamentos por dia. Eu não sei como é que eles mediram, mas estabeleceram. Disseram que 90 mil, aproximadamente, são repetitivos, viciosos. Aproximadamente 3 mil são de mágoas, de desconforto. E nos 2 mil, os idealistas afirmam os seus valores. Poderíamos então, diante das facilidades que nos dão o prazer de um momento em troca dos dias de amargura e de arrependimento com a culpa, toda vez quando formos atacados por uma dificuldade mental, substituirmos o pensamento e ato contínuo, buscar a oração, não como um refúgio, mas como uma terapia preventiva. No Espiritismo, a oração não é um ato teológico, místico, é um momento de busca da proteção divina, do apoio das entidades venerandas. O Espiritismo conseguiu demonstrar que a oração tem um efeito terapêutico imediato, já que vivemos no mundo mental e, de acordo com as emissões da nossa mente, sincronizamos com ondas equivalentes. Toda vez quando pensamos no bem e orar, é elevar-se ao pensamento divino. Vêm as respostas equivalentes por uma ressonância de onda. Portanto, é muito lógico, quando estivermos aturdidos, e sempre estamos, transformar a nossa inquietação numa busca, na busca da paz, e não tentar saciar no prazer aquela inquietação, porque o prazer tem o sabor da água do mar, por ser salobra, não mata a sede, dá muito mais. Então, na nossa sede de busca na juventude, por ocasião da afirmação da nossa personalidade, da definição da nossa sexualidade para os atos normais, toda vez quando nos sentirmos aturdidos, procuremos situar um pensamento edificante
e realizar a oração. Orar, diz o Evangelho, sempre e incessantemente nos Atos dos Apóstolos. Obrigada, Edivaldo. Eu peço licença para interromper, porque tenho um voo de retorno a Salvador e tenho que me ausentar. Muito obrigado. Continuamos, mesmo assim, o nosso bate-papo aqui. O próximo jovem que vai fazer a pergunta é Iago Bezerril. Bom dia, gente. Queria falar em nome desses jovens curiosos para perguntar para Haroldo. Você que emprega as redes sociais na divulgação da doutrina espírita, como você acredita que nós espíritas, como você pensa que nós espíritas podemos fazer um uso consciente dessas redes sociais na divulgação em todos os aspectos? Olha, eu quando li o livro A Caminho da Luz, me dei conta de uma coisa assim muito impressionante. A espiritualidade superior sempre tentou unificar a humanidade. Fez uma grande tentativa com a Grécia. E é um momento do livro A Caminho da Luz em que Emmanuel diz que Jesus das esferas superiores sorri quando viu aquela pujança e aquela expansão da Grécia, pela sua estética, pela sua arte, pela sua filosofia, por tudo que ali de bom se criava. E então resolve enviar um dos seus ministros para fazer a virada, conectar aquele mundo grego aos aspectos do interior, da filosofia moral, da ética. E então envia Sócrates. E há uma rejeição dos encarnados a essa figura que iria coroar a proposta de um mundo unificado através da Grécia. Então a espiritualidade investe todas as fichas, a gente vê isso na sequência do livro A Caminho da Luz, em Roma. Roma então vem com o seu direito, com o seu exército, com o correio, com os aquedutos, com a estrutura urbanística e com as conquistas, transforma o mundo quase num só lugar. Era um mundo globalizado. Não fosse o Império Romano, Paulo jamais poderia ter feito o que fez. Ele não conseguiria ir a tantos lugares, não conseguiria atingir a tantas pessoas, não conseguiria circular levando a mensagem do cristianismo, não fosse a estrutura construída por Roma. Mas diz Emmanuel que o Império Romano afogou-se no poder, na libertinagem, no descaso com as suas tradições familiares, com as suas tradições morais, e Roma virou um grande circo ao deus Baco, né, embriagando-se do prazer desmedido e perdendo a essência. E é bonito porque Emmanuel diz assim: lágrimas foram derramadas no mundo espiritual superior. Então passou-se por um projeto através da Europa. Era uma grande expectativa de unificação. Um mundo que pudesse ser sem fronteiras, mais uma vez. E no entanto, a história se repetiu, o poder, o fanatismo, a violência, a falta de capacidade de ajustar os anseios de prazer e deleite, e não foi possível essa unificação. Agora a gente assiste, penso eu, um processo duplo. Uma América tendo como foco do sentimento e da mistura o Brasil, e daqui espíritos que encarnam, passam por um pau de arara, tomam uma sacudida, umas lambadas, e depois são exportados, né? Então a gente tem carioca em Miami, pregando espiritismo. A gente tem aqui um paraibano que foi
católico e protestante, agora é árabe, muçulmano, está em Catar. Então o Brasil está exportando evangélico, exportando católico, exportando espírita, exportando muçulmano, judeu que vem fazer estágio encarnatório aqui, depois vai para Israel. Então, exportando esse espírito da fraternidade, da mistura, né? Você mistura açaí com pão de queijo, chimarrão, e todo mundo se entende. Mas a espiritualidade, para não perder essa oportunidade, nos deu a bênção da internet. Eu comecei minha juventude quando surgiu o primeiro microchip, o Z80. Depois o 80, 86, e aí surgiu o microcomputador, surgiu a internet e agora as mídias sociais. E agora nós podemos dizer, sem nenhum controle de qualquer governo, sem nenhum controle de qualquer autoridade religiosa, o mundo está verdadeiramente unificado. Nós temos nas mãos um conjunto de recursos, de vídeo, de foto, de postagem, quer dizer, um conjunto de mecanismos em que você pode estar aqui se comunicando. Nesse momento estamos, né? Está aí a Rádio Fraternidade, que é uma prova disso. Estamos aqui nesse momento, pessoas do mundo inteiro assistindo esse encontro que nós estamos tendo aqui e podendo interagir. É claro que as redes sociais, elas são um poder, uma força extraordinária, mas toda força e todo poder da natureza, ele é neutro. Ele vai ganhar uma direção e um sentido de acordo com as mãos que o utilizam. Então a gente tem visto que, por enquanto, as mídias sociais estão nas mãos do entretenimento. E eu não tenho nenhum problema com entretenimento. Eu gosto. Não tem problema. Eu gosto de rir, gosto de ouvir. É muito divertido. É muito bom. Mas só entretenimento fica demais. Então penso que sinto esse chamado, e sinto que todos nós estamos sendo chamados a isso, e penso que os jovens têm um papel muito grande nisso, de utilizar os recursos das redes sociais para algo mais que o entretenimento, para algo que vá ao encontro dessa jornada interior. Porque você vive hoje uma invasão das redes sociais do entretenimento, mas as pessoas vão ali, ela pega o post, ela curte, e o dedinho, e vai no Facebook, vai aqui, vai no YouTube, e na hora que ela desliga, vem a angústia. O vazio da vida. Ela não sabe qual que é o propósito da minha vida. O que eu devo fazer? Ela entra num quadro de tristeza, de falta de perspectiva. Então eu penso que todos nós estamos sendo convidados a nos apropriarmos com elegância, com sutileza das redes sociais, com carinho, para que a gente consiga inserir nas redes sociais algo que, além do entretenimento, além da alegria, do deboche, que é muito bom, é bom demais, né? A gente tem que ter capacidade de rir de si mesmo, né? De fazer piada de si mesmo, isso é muito leve, isso é muito bom, mas também trazer para as redes sociais uma reflexão que seja mais profunda, né? Para isso eu penso em duas frentes, porque é uma via de mão dupla. Eu acho que de um lado tem nós, todos, que temos a responsabilidade, jovens da mocidade, grupos, expositores, lideranças, de criar conteúdo. Essa é uma via. Criarmos conteúdos que possam ser colocados de maneira eficaz e eficiente, com conhecimento de causa, com beleza, tendo um compromisso com o belo e com o bom.
Mas, por outro lado, a gente precisa também que o público também entenda essa nova onda de espiritualidade que vai invadir as redes sociais. É importante. É importante também que o público dê essa resposta. Como dar um vídeo de entretenimento, né? Como tem milhões de curtidas num vídeo de entretenimento, que o público também vá lá e incentive, né? Vá lá e dê a força, que esse conteúdo chegando nas pessoas, ele pode salvar uma vida, ele pode tirar alguém de uma angústia, ou ele pode ao menos encaminhar, ao menos abrir uma porta, uma via para que a pessoa chegue num ambiente em que ela possa ser acolhida, tratada e que ela possa conviver, né? Então eu hoje sinto que as redes sociais, elas, a meu ver, uma interpretação muito pessoal, elas já são um treinamento para a vida do espírito. Para a vida do espírito. Para uma vida no mundo espiritual em que você conversa por telepatia, em que você lê as emoções no perispírito de alguém, em que você entra em contato para a bicorporeidade. As redes sociais estão nos treinando para os dons do Espírito, os carismas do Espírito, sabe? Porque o WhatsApp já tem há milhares de anos. Toda mãe tem um WhatsApp do filho. Você está triste aqui, a mãe fala: menino, o que foi? Está acontecendo aí? Ah, mãe, estou viajando aqui. Não, está acontecendo alguma coisa, estou angustiada aqui. O que está acontecendo que eu estou angustiado? Então, mãe já tem WhatsApp há muito tempo, não é? Agora nós estamos treinando todos a esse contato. É desafiador. Então, por isso que a gente está assim, igual um menino que nunca viu Nutella, né? Põe, só quer comer aquilo que é bom, né? Então, a gente está se lambuzando. Daqui a pouco a gente vai começar a entender a força disso. A força disso. Mas que é importante. Eu fico imaginando, na época em que a série de André Luiz foi recebida pelo Chico, para você se comunicar com alguém, era um telefone na cidade. Puxa, estou ficando velho, Alberto. Agora me dei conta. Era um telefone na cidade. O telefone era comprado, a linha era investimento. Comprar uma linha de telefone era investimento. Você investia, comprava uma linha telefônica para depois negociar. Às vezes você tinha um telefone na cidade, você ia comunicar com alguém, aí você fala: fulano, olha, vou te ligar então, hein, dia tal, 3 horas, vou te ligar. Aí você ia lá no telefone, o telefonista fazia ligação, não era assim? A pessoa ia para o lugar e recebia. Hoje, nós estamos sendo treinados e a gente precisa reconhecer que não tem volta e que nós todos aqui precisamos assumir um compromisso nas redes sociais de divulgar e incentivar o bem, a espiritualidade, a religiosidade. A próxima pergunta é do jovem Renan Barreto. Passa o microfone. Bom dia a todos. Minha pergunta vai ser direcionada para o brilhante Alberto. É que a palavra Alberto significa brilhante. Mas eu gosto muito dele. Hoje nós podemos observar que muitas vezes é mais conveniente nós perdoarmos ao próximo do que a nós mesmos. Então, eu gostaria de saber como devemos aplicar o auto-perdão cotidiano. Há um equívoco, porque ninguém consegue perdoar mais os outros do que a si mesmo, porque o perdão ao outro é um reflexo do auto-perdão. Como ninguém ama mais alguém do que a si próprio, porque a gente ama o outro como a gente se ama. Por isso que é o como, né? Amar o próximo como
Não é mais nem menos, é como. Então, aqueles que acham que perdoam mais os outros do que a si próprios estão enganados. Não se perdoam e não perdoam os outros. Estão escondidos atrás de uma máscara de pseudo-perdão. Agora, é verdade que é necessário auto-perdoar-se para poder lidar melhor com as encrencas dos outros quando elas nos alcançam. E o auto-perdão é uma demanda diária. Situações singelas, você, por exemplo, entrar entre uma fila e outra e pisar no pé do outro, não é nada agradável. Aí você pede desculpa. É um perdão que você faz em alguns segundos. E o outro desculpa você. E você se desculpa, se auto-perdoa porque pisou no pé do outro, o outro correspondeu você e em segundos esse problema está resolvido. Mas se o dedo do outro tiver com unha encravada, não serão 30 segundos, serão talvez 30 minutos. Então o perdão é assim, as demandas são variadas. Dependendo do tamanho da encrenca que a gente faça e que possa ter alcançado o outro com a permissão do outro e ter ferido o outro, a gente pode se sentir culpado. Não é ruim se sentir culpado. Os psicopatas não sentem culpa, eles matam e ficam felizes, sorrindo, na boa. O que é ruim é o remorso. Por isso que Kardec trabalha nessa perspectiva. Então, nós como vivemos ensaios, nós cometemos muitos erros todos os dias. O problema é errar repetidas vezes no mesmo ponto. E quando a gente sabe que não deveria fazer e faz. Aí é o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, a gente está fazendo uma movimentação que não é legal. É uma culpa tóxica, ela se instala e é ruim. Mas mesmo quando a gente se atrapalha gravemente, e ao invés de pisar no pé do outro, a gente é capaz de arrancar a unha do outro, figurativamente, emocionalmente, lesar o outro, ainda assim, o caminho do auto-perdão é a única estratégia da gente poder ter paz na relação com o outro. Emmanuel diz isso de uma forma muito bonita, quando lembra Jesus, ele diz, reconcilia-te. Aí ele analisa, é você com você. Reconcilia-te com o teu adversário. O teu adversário é um segundo movimento, é uma etapa posterior. Eu não me reconcilio com o outro se eu não me reconciliar comigo mesmo. Então, essa demanda que representa um caminho é de você estar continuamente exercitando o auto-amor para poder, desde a pisada do pé até arrancar o dedo do outro, você ser capaz de, num tempo que você vai precisar, pelo auto-amor, estabelecer o auto-perdão e poder chegar no outro com essa qualidade de amor, capaz de dar ao outro a oportunidade de te perdoar. Porque também, se ele não quiser, Emmanuel diz aí, o problema é dele, você está liberado, porque você fez a sua parte. Então, o auto-perdão é filho do auto-amor. Mas ninguém assim não se ama se não se visita, se não se olha, se não comparece em relação a si mesmo. Nós nos relacionamos muito com o nosso corpo, que é mais exterior, é mais visível, ficamos muito no sensório. O auto-amor, ele passa pela essa imersão. E aí, essa é uma proposta espírita grandiosa, que está no Livro dos Espíritos, está na literatura espírita de um modo geral. Nossa Joana de Ângeles aprofundou isso, outros autores aprofundaram essa necessidade de nós fazermos um mergulho dentro de nós mesmos, de autoconhecimento, autodescobrimento, para percebermos os nossos pontos de vulnerabilidade e nos ensaios da vida, lidando desde a desculpa até aquele perdão que exige às vezes muitas lágrimas, mas que é possível fazê-lo em relação ao outro quando nós conseguimos fazê-lo em relação a nós mesmos. Auto-perdão é uma atitude de autolibertação, que decorre do auto-amor. E quem assim consegue se perdoar, auto-amando-se, está pronto para lidar com as encrencas do outro e perdoar o outro. A nossa próxima pergunta é do jovem Arthur Freire. Olá, bom dia. A pergunta vai ser para Haroldo. Na passagem do mancebo rico, Jesus recomenda que ele vá, venda tudo o que tem e siga-o. Porém, como conciliar essa passagem de Jesus vivendo em um mundo que inspira o consumo incessante das coisas? Primeiro eu quero dizer da minha alegria, da minha honra de estar aqui ao lado do Divaldo.
nosso decano, e estar ao lado do Alberto, em honra aos princípios da constelação familiar. Os dois vieram primeiro, então eu me sinto muito honrado. Não, é verdade. Eu me sinto honrado. Me sinto muito honrado de estar ao lado deles. E os dois sabem do meu carinho, da minha amizade, da minha admiração por eles. Eu vou falar da minha emoção, da minha sensibilidade em relação a essa passagem, sem querer tolher o direito de cada qual interpretar uma passagem do Evangelho da maneira que se sinta confortável, né? Então isso aqui não é a interpretação, é uma interpretação que eu estou dando hoje. Jesus é o mestre do passo seguinte. Toda vez que uma personagem do Evangelho busca Jesus, ele nunca propõe a essa pessoa que ela faça algo acima das suas forças. Jesus sempre pede que esse alguém dê um passo adiante. Muitas vezes um passo decisivo, transformador, um passo disruptivo, que vai mudar a sua vida, mas um passo. Diante do mancebo rico, lendo com certeza a alma, lendo a história reencarnatória daquele ser, e auscultando ali o mais profundo do coração daquela pessoa, seguramente Jesus dá o conselho certeiro a ele, que é dar o passo seguinte. No livro Ação e Reação, o benfeitor espiritual que conduzia André Luiz o leva ao contato de dois obsessores, e ele então aprende um conceito chamado desejo central. Numa multidão de desejos e de pensamentos mil que nos assaltam diariamente, cada um de nós possui um desejo central nessa encarnação. É um anseio profundo, profundo, que às vezes não pode ser traduzido em palavra. Penso eu que no caso do mancebo rico, o desejo central era o da expansão. Todos trazemos na alma um anseio de expansão, um anseio de aumentar, de prosperar, de abundar, porque na essência Deus é a abundância. Tudo na obra divina é grandioso, é um convite ao ilimitado. Deus, um dos seus atributos é ser infinito, e como nós trazemos o gene da divindade, trazemos também essa força psíquica que nos leva a ansiar a expansão. É que nem sempre esse anseio é bem conduzido, e como as paixões não serão destruídas, mas educadas, Jesus tem um cuidado como mestre, como guia e modelo, de não destruir esse anseio no mancebo rico. Mas ele faz uma proposta ao mancebo rico de reeducar, redirecionar. O mancebo rico vem fazendo uma pergunta, mas ele não quer respostas, ele quer falar de si mesmo. Ele vem dizendo: o que devo fazer? Mas ele quer falar dele. Então quando Jesus dá a resposta, ele fala: eu faço isso desde a minha infância. Desde a minha infância eu observo. Então a gente percebe que há nele uma ânsia de expandir, de conquistar. E Jesus faz aquela leitura da alma do mancebo rico e vê que está ali diante daquele anseio psíquico de abundância e de expansão. E ele já havia conquistado muito. Ele já havia trilhado o ápice da riqueza material, daquela riqueza que pode ser palpada, que pode ser pegada. Então Jesus diz assim: quer expandir, meu filho? Então agora eu vou te dar um desafio maior. Eu vou te colocar num caminho de uma expansão que é de muito mais abundância.
que é de muito mais riqueza, que é de muito mais ilimitada do que guardar bens. Entenda, Emmanuel escreveu um livro chamado Dinheiro. É um livro que vale a pena ser lido, porque muitos de nós temos um preconceito com o dinheiro e com as pessoas que têm posses. E nesse livro, e também Kardec, quando fala das riquezas, diz que é uma prova talvez a mais difícil para o espírito, mas ele fala da função providencial da riqueza. As pessoas que nessa encarnação possuem muitos bens, são administradores, eles têm uma responsabilidade muito grande. A eles foi dado o encargo de criar o progresso, de sustentar o progresso, de sustentar o bem, porque o bem precisa de recursos, o bem precisa de sustentabilidade. Então nós devemos tirar de nós esse preconceito em relação à abundância, em relação às pessoas que têm abundância material. Então em nenhum momento Jesus tolhe ou critica o fato dele ser alguém que é rico. Jesus propõe para ele uma nova fase do videogame, mais difícil, porque propõe a ele uma abundância que não pode ser vista, a abundância que não pode ser tocada, a prosperidade que nem sempre é aplaudida, que é a riqueza da alma. É quando você se deleita pelo fato de ter o dom de fazer o bem. Quando o simples fato de ser capaz de ajudar, de ser capaz de consolar e esclarecer, você se sente feliz sem necessidade da aprovação do outro. Isso era desafiador. É tanto que Jesus não fala para ele assim, larga tudo. Jesus não o aconselha a ser irreverente com o dinheiro. Jesus não aconselha ele a ser irresponsável com o recurso material. Diz assim, vá, vende tudo que tem. Porque vender é um ato difícil. Você precisa pesquisar o preço, precisa encontrar o comprador, precisa fazer negociação. Então Jesus fala assim, trata com respeito o que você adquiriu. Depois que você vender tudo, tornar tudo um patrimônio líquido, dá aos necessitados, doa. Feito isso, agora eu vou te colocar num caminho que vai atender a esse profundo anseio que você tem, meu filho, do ilimitado e da expansão. Você vai me seguir, e aí eu vou te ensinar prosperidade. Uma prosperidade que o mundo não pode ver ainda. Porque sempre que eu penso em Jesus, eu penso no governador espiritual do orbe. Aquele que tem como assessores espíritos angelicais. Aquele ser que vive em regiões de tanta abundância, de tanta luz, de tanta grandeza, que nós mal somos capazes de apreciar. No entanto, ele veio na manjedoura. No entanto, ele passou materialmente despercebido. Talvez nos chamando a atenção para uma outra prosperidade que Emmanuel vai chamar de, no livro Pensamento e Vida, de prosperidade legítima. Legítima. Que são aqueles bens que você amealha e que não tem necessidade de mostrar. E às vezes eles brilham tanto que você tem até que esconder. É quando chegam aqueles espíritos e o brilho deles é algo assim. E é aquela riqueza que não está sujeita ao desgaste da matéria. É uma riqueza eterna. Essa é a leitura que eu faço dessa passagem. Um convite a uma prosperidade muito mais abundante, a uma prosperidade muito mais desafiadora, a ele usar o talento e todos os recursos que ele utilizou para juntar bens materiais. Jesus convocava ele a reunir todas essas forças para adquirir uma riqueza imensamente maior.
imensamente maior. Era o convite a um degrau acima. Um degrau acima. É assim que eu vejo o mancebo. Naquele momento ele não pôde, mas tenho certeza que depois ele conseguiu, ele deu conta. E hoje ele é um rico espiritual. Bom dia a todos. Queria primeiramente falar o quanto eu estou feliz por estar aqui junto com pessoas tão maravilhosas, uma juventude maravilhosa e palestrantes também. A minha pergunta vai para o meu contemporâneo lá do Pará, Alberto. Alberto. Alberto, o homem realiza viagens para lugares tão distantes que a viagem interior. Repete. Peraí, vou repetir, certo? O homem realiza a viagem para lugares tão distantes e por que essa dificuldade em fazer a viagem mais próxima que a viagem interior? Porque é mais fácil ir para fora do que para dentro. O filme, por exemplo, Alexandre Magno, Grande, há uma cena que me tocou muito, quando o seu pai diz para ele, depois de múltiplas conquistas, olha para ele e diz assim: parece que quanto mais você conquista, mais você quer conquistar, e parece que você quer se colocar cada vez mais longe da sua mãe. Na verdade, ele estava fugindo de si mesmo, encalacrado na relação com a sua mãe. Ele conquistaria um dos maiores conquistadores, semelhante a Napoleão, até por ter sido o mesmo, né? Ele estava buscando a Índia, mas era um homem que tinha uma volúpia por conquistar-se, sem saber que estava colocando para fora o que ele queria para dentro, que ele sai conquistando pessoas, povos, países. Mas na verdade a sede era de poder passar a limpo a sua própria vida. Mas era mais difícil passar a limpo a sua própria vida do que poder conquistar as outras pessoas. Esse é um drama que nós vivemos socialmente todos os dias. E conta-se até que ele encontrou um filósofo grego da escola cínica que o desafiou diante de uma circunstância que foi inusitada. Ele desejava conhecer o filósofo, que era caracterizado pela sua postura de desapego, pela sua fala sempre desafiadora, satírica, e ele foi ao encontro desse filósofo. E quando ele está na porta da casinhola do filósofo que estava seminu e declara o seu afeto, a sua admiração, o filósofo não está nem aí para ele. E quando o filósofo convida para que ele o siga, ele disse que não, que ele tinha que conquistar a Índia. Quando ele voltasse, ele seguiria ele. Diógenes era o filósofo. E então Diógenes disse que isso não aconteceria. Então ele ficou de um homem tão simplório, mas tão grandioso, que não dava a mínima para ele, que era o maior conquistador da terra, disse: o que é que eu posso fazer por você? Aí Diógenes disse: olha, você pode sair um pouquinho assim da frente do sol, que você está fazendo sombra. Ele estava tomando banho de sol, é o máximo que você pode fazer por mim. Na sua postura filosófica, disse por maior conquistador daquela época, Alexandre o Grande, que na verdade ele só fazia sombra, ele não fazia luz. Então eu vejo o quanto os turistas estão à caça de si mesmos e fazem terminar as viagens para fora porque tem dificuldade de fazer a viagem para dentro. A viagem para dentro ela é mais desafiadora porque ela é infinita e porque ela exige muita disposição, perseverança, continuidade e coragem, que é fazer o enfrentamento de países internos que às vezes estão sitiados, às vezes estão em conflitos. São as nossas emoções, é o nosso passado com algumas coisas boas e outras não tanto, e algumas péssimas. E nós somos, portanto, demandados a ter que fazer esse movimento de auto-imersão
E é muito difícil lidar com as nossas sombras. É mais fácil ficar nos fogos festivos, na purpurina, nos fogos de artifício, do que no processo de autoiluminação. A proposta espírita ela é tão ousada nesse sentido que muita gente chega no movimento espírita, chega na casa espírita e não fica, porque não tem como se distrair, nós não temos culto externo, a gente não apresenta essa possibilidade de lidar com o espiritismo só sensorialmente, só circunstancialmente. Ou é para valer de raiz, né? Ou é Nutella. O espiritismo é uma proposta de raiz. Então é difícil para a pessoa lidar com as suas raízes. Às vezes é necessário ir à mãe, ao pai. Às vezes é necessário ir além para poder fazer um movimento de autoalinhamento, de autodescoberta, que é uma viagem que não tem fim. Tanto mais desafiadora, quanto mais alguém está do lado de você em regime de intimidade, que é a esposa, o esposo, os filhos, porque esses são os principais protagonistas que fazem parte da tua viagem para dentro, porque eles que te ajudam a você visitar esses escaninhos internos. Parece que é só uma notícia, né? Mas tem uma boa, porque tudo isso nos leva a um movimento de autoapropriação. A gente deixa de estar delegando para fora o que a gente precisa fazer dentro. A gente cuida do corpo, mas dá prioridade à alma, porque há muita gente que cuida tanto do corpo, passar 3 horas todos os dias numa academia, alguma coisa está errada. A pessoa pode estar sarada por fora, mas por dentro está em frangalhos. A imersão e o processo autoiluminativo, ele se dá na medida que nós vamos vencendo as nossas sombras. E é nesse caminho que nós vamos encontrando a nossa dimensão sagrada, a nossa perspectiva intrínseca. Nós, aos poucos, encontramos o Deus com D pequenininho, que somos. E a essa entrega ao Deus que é maior, grande, profunda. E todas as viagens passam a ter sentido, não de fuga, mas elas passam a coroar o seu processo interno, que se coloca no mundo não como um andarilho à procura de acata de sensações, mas como um peregrino que vai levando para a vida a sua contribuição de bem, para que as pessoas também se autoiluminem. Então essa é a proposta que o Espiritismo faz. Ao invés de ser um simples andarilho que simplesmente foge através das viagens externas, nós tomarmos a escolha, a decisão de sermos um peregrino e fazermos a viagem para dentro, para que tudo que esteja fora tenha um sentido positivo, um sentido divino. Gente, nós tínhamos, acredito que os jovens tinham várias outras perguntas, né? Inclusive lá no nosso espaço mesmo, eu tinha perguntas também, mas pelo andar, né, do tempo, a gente vai fechar aqui a nossa sala de diálogos, agradecendo a participação de vocês. Depois o Alberto vai fazer uma live, responde. Pronto, então vocês mandem vir os questionamentos para Alberto. É verdade, ele falou sem saber, é o Zap, ele não sabe, mas eu vou fazer uma live que vai se dar no próximo fim de semana. Sobre vida conjugal. Não é vida conjugal, é conjugal. Você que quer se relacionar, está se relacionando, ou desistiu de se relacionar, assista Vida Conjugal. Então você entra no Instagram, que nós estaremos anunciando, vai ser numa segunda-feira, porque é o tempo que o pessoal não faz nada, está de ressaca, segundo os youtubers. E aí, mas eu tive essa informação confidencial. E aí, nós vamos fazer, que vai ser na segunda-feira, sem ser essa, acho que é a outra. Então vocês entram no Instagram, Almeida Belém. Almeida Belém. E aí você vai assistir a live sobre vida conjugal interativa.
E prepare sua pergunta fácil. Se for difícil, você faz para o Haroldo depois na live dele. Gente, então, eu acredito que eu falo por toda a juventude aqui presente, virtualmente. Gostaríamos de agradecer.